5 mitos sobre depressão para que você compreenda alguns detalhes sobre esse quadro e, inclusive, não atrapalhe, mesmo que sem querer, a melhora de alguém. Nós precisamos falar desses 5 pontos porque muita gente cai no engano de buscar ajuda ou de oferecer ajuda ou mesmo de atrapalhar alguém em um estado de adoecimento mental por conta de não saber sobre essas 5 coisas. O primeiro mito sobre depressão é que um deprimido é aquele que não consegue fazer absolutamente nada e que a pessoa deprimida ela está ali num estado de adoecimento a ponto de ficar deitada o dia inteiro, ela não consegue fazer as coisas dela do trabalho, por exemplo, e portanto, se ela consegue, ela não está deprimida. Isso é um mito, porque muitas vezes a pessoa pode estar deprimida e não está nesse estado, porque a depressão tem alguns graus e esses graus são avaliados pelo nível de disfuncionalidade, ou seja, pelo nível de comprometimento da capacidade funcional daquela pessoa. Mas o fato dela estar indo ao trabalho ou fazendo as coisas em casa não significa que ela não está deprimida. Claro que existem aí os sintomas e os sinais para você classificar um quadro como depressão, mas dizer que alguém que não está mal, que não está deitada, que não quer dormir o dia inteiro não está deprimida, isso é um mito. O segundo mito é de que a pessoa que está na cama, que fica o dia inteiro deitada, é a pessoa que está mais grave. Você não pode avaliar a gravidade porque alguém está deitada ou não, porque o quadro depressivo tem uma relação muito direta com os pensamentos de alguém. Também tem relação com a questão do ânimo, a energia física, sim, mas você nunca pode avaliar o prejuízo dos pensamentos, o que está acometendo aquela pessoa naquele momento, porque ela está deitada ou porque ela não está deitada. Você não sabe o quanto aquela pessoa está brigando, mentalmente para ficar ali naquele lugar. Então não avalie gravidade porque a pessoa está deitada ou porque ela não está deitada. E nem podemos dizer que aquele estado de comprometimento depende do quanto a pessoa está ali naquela cama. É claro que se ela fica deitada o dia inteiro, isso já nos está falando sobre um comprometimento maior. Mas jamais tenha isso como um sinal de que alguém que não está deitado o dia inteiro não está tão grave quanto aquela pessoa. Terceiro mito sobre depressão: se a pessoa não reage, é porque ela já se entregou a esse estado de adoecimento mental. Como as pessoas dizem, ela não reage, ela já se entregou à doença. Olha só, uma das coisas que caracteriza a depressão é um estado de ausência de motivação para fazer qualquer coisa. Um prejuízo muito grande da energia vital, da energia mental, da energia física. E muitas vezes a pessoa não está conseguindo nem buscar ajuda por conta dessa baixa completa que ela sente. Então não acredite de forma nenhuma que uma pessoa que não está buscando ajuda, que não está conseguindo fazer algo por ela, é porque ela se entregou. Na verdade, ela não está conseguindo e é por isso que a gente precisa falar sobre isso para ajudar essas pessoas. E muitas vezes a pessoa sequer consegue falar sobre o pedido de ajuda. Não é só não ir, é falar com alguém sobre isso. Porque o pensamento ou o estado de ausência de energia, de desmotivação e de tristeza é tão grande que a pessoa não tem energia nem de falar a respeito. Então não julgue alguém achando que é porque a pessoa se entregou. Ninguém quer estar nesse estado de saúde mental.
e não tem a ver com entrega nenhuma. A outra coisa é o quarto mito, muito importante, especialmente quando a gente tem um país com prevalência de religião cristã e que as pessoas têm uma linguagem relacionada à religião muito frequente. Jamais diga para alguém que depressão é coisa de quem não tem Deus, porque dessa forma, provavelmente, a sua religião vai gerar um prejuízo maior na vida da pessoa, porque você vai gerar mais culpa, e uma das características da depressão é a culpa. A culpa que a pessoa sente é enorme e às vezes, se ela é de um grupo religioso e aquele grupo religioso fala que é pouca oração, que aquela pessoa não está comprometida com Deus, que ela não está fazendo vigília, que ela não está jejuando ou qualquer outra coisa que caracterize uma prática dessa religião, você vai piorar essa pessoa, porque você não sabe quanta oração ela faz, inclusive. Você não sabe o que se passa na mente daquela pessoa. Você não sabe o que ela tem pensado para ficar bem e o quanto, provavelmente, se ela tem isso na cabeça, essa ideia de que é a ausência de Deus, o quanto ela se sente culpada por buscar tanto e mesmo assim não melhorar, porque na verdade não tem qualquer relação com isso. E eu não estou aqui problematizando, dizendo que não existe nenhuma ação de Deus se a pessoa quer, se a fé não está envolvida em melhora de quadros. Não, eu não estou falando nada disso. Inclusive, nós temos uma dimensão espiritual muito importante que nós precisamos exercê-la, mas ela não tem qualquer relação com religião, com prática religiosa necessariamente. Para algumas pessoas, exercer a espiritualidade pode sim estar relacionada a uma prática religiosa? Pode, para outros não. Então não deixe que a sua prática seja um fator de piora, que a sua crença seja um fator de piora para alguém que já se encontra com muita culpa, com muita dor e não está conseguindo ficar bem. O quinto mito relacionado à depressão, nós temos que falar sobre a relação entre ele e o risco de suicídio. O quinto mito é de que quem se suicida não fala nada. E por que eu trouxe esse quinto mito para falar sobre isso num vídeo sobre mitos a respeito de depressão e não de suicídio? Porque a maioria das pessoas que se suicidam estão em um estado depressivo. É muito importante que a gente fale sobre isso e não fuja desse assunto, porque falar mais sobre suicídio não aumenta a frequência dele. Falar mais sobre isso faz com que as pessoas fiquem mais educadas a respeito e ajudem outros que estão possivelmente com um quadro que não conseguem falar sobre porque se sentem com culpa de pensar em tirar a própria vida. Apoie as pessoas que estão em um estado depressivo, que estão em sofrimento. Não dê receitas suas sobre como melhorar. Pegue na mão delas, se não fisicamente, que elas saibam que você está do lado e diga: eu estou aqui, sei que você está sofrendo, como eu posso te ajudar? Eu estou aqui, sei que você está sentindo muita dor. Como você acha que eu posso ajudar você? Sem trazer para a pessoa mais culpa, de acordo com as suas próprias crenças, ou dizendo e incentivando, motivando: fique bem, você tem tudo na vida, porque você se sente assim, você tem muito mais motivos para agradecer, como você pode se sentir assim, olha quanta gente não tem o que você tem e está aí vivendo super bem. Depressão não tem a ver com o que você tem ou quanto você tem. Depressão é um quadro médico, é um quadro de adoecimento que a pessoa precisa de ajuda para sair e para viver bem. E os pensamentos de desesperança, aquele conteúdo interno negativo de que as coisas não vão dar certo,
faz parte do quadro. Então, não julgue os pensamentos da pessoa, porque você pode estar, na verdade, prejudicando ainda mais o seu processo de melhora. Entender desses 5 mitos faz com que a gente diminua o julgamento sobre o quadro, se você está passando por isso, e sobre o quadro de alguém, se tem alguém perto de você que está passando por isso. Então, se você acredita que esse vídeo pode ajudar outras pessoas a entenderem exatamente sobre isso e que elas não cometam esse tipo de equívoco, clica aqui no curtir, compartilha esse vídeo e inscreva-se aqui nesse canal. E eu aguardo você em nosso próximo vídeo. Até lá!